Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 81 do Inglês 365. Na aula de hoje, nós daremos continuidade no conteúdo que nós estamos trabalhando essa semana, que é uma cena do episódio 54 do nosso podcast, onde eu estava conversando com a Débora, que inclusive é minha professora de inglês, e a gente estava falando sobre o meu processo de aprendizagem, como que ele foi. E hoje nós iremos read and listen, understand the structure, e temos duas sugestões práticas para você com esse conteúdo. Então nós vamos começar com a leitura do conteúdo, depois nós vamos voltar e fazer a escuta dele, para depois nós entendermos a estrutura. So let's do it. So, that's what I want to talk about. All this journey we've been through, I'm very honored that I was a big part of it. And I guess I am still. Just the same, you are in part of my journey in many ways too. So I want to ask you, why did you decide to learn English when I asked you to be my student? You could have said no. All right, so now let's listen. So let me get here. Time was 58, I think. Yeah, so listen. That day. Yeah. So that's what I want to talk about it. All this journey we've been through. I'm very honored that I was a big part of it, and I guess I am still, just the same you are in a part of my journey in many ways too. So I want to ask you, why did you decide to learn English when I asked you to be my student? You could have said no. Okay. All right, you had the option. Yeah. So now let's see what was going on in here. Então vamos entender o que estava acontecendo nesse diálogo, o que a gente estava falando e quais lições você pode tirar com relação a grammar, structure desse conteúdo. Na primeira frase, nós dizemos, so that's what I want to talk about. So that's what I want to talk about. Nós, inclusive, mencionamos que esse so, ele enfatiza, né? Ele não enfatiza, ele é um então. Normalmente ele começa alguma frase assim, so, that's what I want to talk about. Nós vimos também que o talk about, ele é bem comum de funcionar assim de forma conjunta. Mais uma vez lembrando, que lembrar é sempre bom, o that's é exatamente a mesma coisa que that is. Então, is representa aqui o é. So, that's what I want to talk about. Seria meio que é sobre isso que eu quero falar. That's what, tem na sequência, what I wanna talk about. Esse I wanna é a mesma coisa que I want to. Provavelmente você já se lembra disso de alguma outra lição que nós tivemos, mas eu quero reforçar e lembrar uma coisa. Aqui, olha, I wanna talk about. Esse to, que está depois do wanna, ele coloca o talk no que é chamado de infinitivo, seria conversar. Seria como se fosse no português colocar esse R no final. Então, qual que seria a diferença se não tivesse esse to? Se não fosse wanna, fosse só want, talk about. Ficaria assim, olha, é isso que eu quero, falo sobre. Eu quero, falo sobre. I wanna talk about. Então, por isso que esse to vem normalmente entre duas ações, assim como nessa frase. That's what I wanna talk about. Então, esse to tem essa função. Na sequência, ela disse, all this journey we've been through. Então, primeira coisa, this é de dessa. Se fosse aquela, por exemplo, seria that. Então, this é o que está perto, this. That é o que está longe, é o that, aquela.
E ela usa we've been through, que é super interessante. Então, we've been through. Se nós dividíssemos, seria we have been through. Mas não faz muito sentido se você traduzir isso aqui ao pé da letra, né? Se você pensar... Por isso que a tradução ela pode enganar a gente. Seria assim, é isso que nós... all this journey we've been through. Toda essa jornada que nós temos estado através, não é legal, não faz sentido. Então, o que quer dizer esse we've been through? We've been through, like we've been through, all of it together, tudo isso junto, tem um sentido, que é a ideia de que nós passamos, atravessamos, we've been through. O we've been through é essa ideia de que nós passamos. A ideia do have been through comunica uma ideia de algo que começou no passado, mas de alguma forma ainda acontece, assim, que ainda existe. Ela fala assim, essa jornada que nós passamos. De certa forma, a jornada ainda existe. Então, se a gente for entender todos os detalhes, todas as regras e detalhes, esse tempo verbal em inglês ele é um pouco complexo, porque ele tem muita regra. Só que se a gente focar na regra e não no uso, você, na hora de usar mesmo, de tentar falar, vai ficar preso na regra e acontece aquele fenômeno que você provavelmente já viu das pessoas que sabem muito inglês, mas não conseguem usar nada. Por quê? Porque fica preso na regra, como se fosse pessoa que só vai na aula de legislação, mas nunca dirige, de fato. Então, o que nós vamos entender dessa regra é we've been through. Nesse sentido aqui, nesse contexto, dessa forma, comunicou a ideia de algo que nós passamos. Em algum momento nós vamos ver isso de novo em outro contexto e pode ter um sentido um pouco diferente, algo assim, não vai mudar completamente o sentido da frase, mas alguma variação dentro desse sentido. Next one, ela fala, I'm very honored that I was big part of it. Então, duas coisas aqui. A primeira é que a palavra very, se eu te perguntar, o que significa very? Você vai, pensa aí, o que significa very? Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que é? E o que significa? Provavelmente você pensa aí que very significa muito, né? Porque se você falar thank you, você está falando obrigado. Thank you very much. Você está ampliando. Você está ampliando isso, você está falando muito obrigado. Porém, uma coisa que acontece muito é a associação do very com muito sozinho. Aí a pessoa fala assim, olha, I have very shoes, por exemplo. Vou pegar uma outra coisa aqui mais... I have very friends, para falar assim, eu tenho muitos amigos. E essa frase aqui não funciona. Por quê? Deixa eu escrever de novo. Very friends. Não funciona. Porque a palavra very, ela não significa muito no sentido de quantidade, assim, de muito, 1, 2, 3. Mas, na verdade, ela é um amplificador. Você sabe o que é um amplificador? Pensa, por exemplo, um violão. O violão, ele faz um som sem a caixa. Só que se você tiver aquela caixa, aquela caixa que aumenta o som, aquilo é um amplificador. Então, o som do violão já precisa existir para você conseguir ampliar ele. Você não consegue ampliar o som do violão do nada, não existe isso. Então, a palavra very, ela é um amplificador. Ela vai ampliar o que tiver junto com ela. Então, nesse caso aqui, essa frase não funciona. Essa frase aqui, ela tá incoerente, ela não transmite uma mensagem. Só que, se nós falássemos, por exemplo, I have many friends, funcionaria. Seria eu tenho muitos amigos. Então, aqui já existe uma frase, já tem alguma coisa falando. Então, se você quiser ampliar essa frase com very, aí você pode. Então, I have very many friends. Fica meio estranho, mas existiria.
Very many friends. Um pouco esquisito. Mas teria sentido, entendeu? Pelo menos, porque ela ampliou. Então, o ponto é, o very funciona, very significa muito? Sim, mas como um amplificador. Ele é um muito amplificador. Ele precisa de alguma coisa junto com ele para fazer sentido. Então, I'm very honored that I was big part of it. Então, honored tem esse ED porque é passado, como nós já vimos em outras aulas também. ED indica passado. Então, no caso, a Débora estava falando, I'm very honored. Eu sou muito honrada that I was big part of it. Então, honored, honored. Significa que se fosse só a palavra honor, seria de honra. De honrar. Honor. Muito bem. That I was big part of it. I was, como nós já vimos, e sempre bom lembrar, é o passado de I am. Então, I am is the present. I was is the past. Então, eu sou. Eu estou. Eu sou, eu era, ou eu estou, eu estava. Seria I was, e aí no presente, I am. Muito bem. Então, são só lembretes de coisas que nós já vimos até aqui, porque é sempre bom reforçar. E aí ela diz, and I guess I am still. I guess I am still. Uma curiosidade, a palavra still, ela é de ainda, de continuar sendo alguma coisa. Então tem essa ideia de continuar sendo. Então, I'm still. And I guess I'm still. Seria assim, de que eu ainda continuar sendo, de que eu ainda sou. E como nós vimos, esse I guess comunica essa ideia meio que de, assim, eu acredito, eu penso, eu aposto no sentido de eu adivinho, eu ainda sou. No sentido de adivinhar, uma frase bem comum é guess what happened. Então você encontrou lá a sua amiga que você não via há 3 anos, e aí ela, há 3 anos, peguei pesado, né? Vamos supor 3 meses. E aí você fala assim, guess what happened? Poderia ser assim, adivinha o que aconteceu nesse tempo aí? Guess what happened? Teria esse sentido de adivinhar. Continuando, fala, just the same, you are in part of my journey in many ways too. Just the same seria assim como. Esse the same, the same, comunica a ideia de da mesma forma. The same, da mesma forma. The same you are. Como nós mencionamos ali, olha, uma revisão do I am, I was. A mesma coisa aqui, olha, you are. Se fosse no passado, seria you were. Então, por exemplo, vamos supor que a Débora estivesse falando just the same as you were, que você era, you were. Não foi o caso aqui, o caso era o you are mesmo. Mas supondo que fosse no passado, como aqui, olha, I was, I am, seria you were and you are. You were, you are. You were, you are. Very good. Agora, voltando lá no exemplo do very que nós falamos, a palavra many ways seria de muitos caminhos, muitas formas. Many ways. Então, many e much são palavras que significam sim, muito. Então, significam muito. Elas têm essa ideia de muito, de quantidade.
Porém, many vai ser usado para, vamos dizer, palavras que têm plural, e o much para palavras que não têm plural. Por quê? Porque normalmente o que não tem plural é contado por volume, não por quantidade. Vamos supor, se você falar, por exemplo, much money, de muito dinheiro. A gente não fala muitos dinheiros. Você pode falar muitos reais, muitos dólares. Mas muitos dinheiros não existe, não tem essa palavra. Então, much tem essa ideia, enquanto many é para coisas que são realmente colocadas, pode ser colocado no plural. Por exemplo, many dollars. Você não falaria many money, você falaria much money. Ou, por exemplo, many hours. Mas você não falaria much hours, você falaria much time. Então, isso aqui é super legal porque simplifica bastante o uso do many e do much. E o nosso objetivo é esse mesmo, é simplificar e esclarecer para você, para ficar claro como que funciona. Então, falando em many dollars or much money, lembrando que esse curso ele é 100% gratuito. Então, você não tem que investir dinheiro, você tem que investir seu tempo, sua dedicação, seu comprometimento com a gente, para realmente assistir às aulas e levar a sério o processo. Mas aqui você não precisa de many dollars nem de much money. Você só precisa de many hours e much time para investir. E, na verdade, você precisa desse tempo a médio e longo prazo, porque as aulas são curtas com o intuito de você conseguir fazer todos os dias. So that's just a reminder. Então, um lembrete para você. So, I want to ask you, why did you decide to learn English? Como nós vimos mais cedo ali, olha, nós vimos que o to learn comunica essa ideia de aprender. Então, ela fala assim, olha, you decide to learn. Então, se não tivesse esse to, o aprender, ele ficaria aprende. Então, esse to learn, sem o to, a frase ficaria assim, ó. Por que você decidiu aprende English? Então, why did you decide to learn? Coloca esse to learn, coloca a palavra como aprender English. All right, let's move on. I want to ask you, why did you decide? Então, esse why did you tem a ideia de por que você, usado para pergunta no passado. Como assim? A próxima palavra que vier depois aqui, olha, em qualquer ação, independente do que ela seja, play, study, read, speak, talk, work out, run, I don't know, work, whatever word you get here, ela vai ficar no passado por causa do did, que veio antes dela. Então, isso é bem importante. So, why did you decide to learn English? When I asked you to be my student. When I asked you to be my student. Então, como nós vimos ali, a outra pergunta era no passado, e esse asked, ele coloca essa ideia de passado. Ask, no perguntar. Asked, perguntei. No caso ali, no sentido, chamei, convidei, asked. To be my student. To be my student. Olha que legal, nós mencionamos 2 vezes hoje a palavra que seria estar, né? Então, nós vimos que a palavra, nós vimos aqui, olha, I am e you are, como revisão de conteúdo que nós já tínhamos visto. Mas olha que legal, que maneiro. Aqui tem a palavra to be. When I asked you to be my student.
Então, esse when I asked you to be my student, esse to be my student, é realmente de ser meu aluno. Então, o sentido dessa frase é de quando eu te convidei para ser o meu aluno. Então, to be my student comunica essa ideia de ser meu aluno. Seria to be my student. All right. Great. And the last one, she says, you could have said no. You could have said no. Então, esse you could have said no comunica essa ideia de você poderia ter dito não. Então, esse have said no comunica exatamente essa ideia aqui, olha, de ter dito não. You could have said no. You could have said no. Você poderia ter dito não. E nós aprendemos que could é poderia, enquanto can é de posso, pode, podemos, e assim por diante. Alright. Então, nós cobrimos alguns pontos aqui gramaticais, mas de forma bem leve, como nós sempre usamos, a gramática aplicada, porque a gramática, pela gramática inicial, fica bem cansativa e bem chata e pouco eficiente, na verdade. Então, por isso que nós sempre analisamos um texto, uma cena de algum, principalmente dos episódios do nosso podcast. Depois nós entendemos o que era a estrutura por trás das frases. Então, a minha sugestão hoje é para você escrever 3 frases sobre o seu dia, usando a estrutura aprendida nessa aula. Nós cobrimos algumas estruturas diferentes, algumas formas de criar palavras e frases em inglês diferentes. Então, eu sugiro que você crie 3 frases sobre o seu dia, usando o que você aprendeu hoje, e que também assista 2 vezes o episódio, ou melhor, esse corte do episódio 54, que nós usamos para treinar o conteúdo na aula de hoje. E para aprender, na verdade, bastante coisa em inglês com essa aula. Alright, então that's it for today. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembrando que é um curso 100% gratuito. Então compartilhe com um amigo, com alguém que vai se beneficiar desse material também. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Thank you so much. Take care, and I'll see you in the next one.